Glória a Deus por isso. Vamos para a nossa EBD. Nós temos hoje por tema Deus e os homens. O que isso quer trazer para nós? O Anderson já passou para mim aqui. O que isso quer trazer para nós aí? O Marcinho mudou de lado hoje, está para cá. Muito bem, vai ajudar nós aí, interativo. Nós temos hoje 58 irmãos em casa assistindo, né? Todos bem-vindos. Bem-vindos, e vamos aí ver o que nós precisamos tirar de dúvidas, e assim podemos trabalhar. Quando nós estamos construindo essa percepção de Deus e os homens, nós sempre, na verdade, é do homem isso. O homem tem no seu instinto alguma coisa que quer aproximá-lo de Deus, por sua ação, por seu entendimento, por suas formas, que ele mesmo deduz isso. Aqui na igreja nós somos já, como diz o ditado, careca, e se não somos, estamos ficando quase carecas de tanto falar, de tanto dizer, de tanto comunicar, que nós precisamos de todos os jeitos, de todos os tipos, de todas as horas, em todo o nosso caminhar, em todo o nosso entendimento, que precisamos sim entender que nada que o homem faça, ele melhora diante de Deus, ou pode ser de alguma forma, de algum jeito, chamar a atenção de Deus, tá? Nós estamos careca de falar isso, que a gente diz. O que chama a atenção de Deus é Deus. O que faz a gente adorar a Deus, o que diz o texto? O Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Espírito, característica de unidade com Deus. Verdade, ação única e exclusiva de Deus. Nós vivemos numa mentira. Não há verdade no coração do homem. Ele sempre está tentando enganar. Ele está sempre tentando achar um jeito para ele se submeter à mentira e ao engano. Nós somos assim, até dentro da igreja. A gente fica procurando um jeito da gente se enganar, da gente se entupir de bobagem. Isso faz parte, é característica do ser humano. É propício ao ser humano isso, tá? Então, nós temos que entender isso, porque quando a gente fala essas coisas para alguém fora, eles vão dizer, não, mas não pode, não, mas não é bem assim, não, mas não tem, o ser humano tem alguma coisa boa, né? Essa é a visão do mundo. Não, alguma coisinha boa o homem tem alguma coisa boa, o inferno para ele. Isso não é para chocar você, é porque quando o homem se depara com a verdade, a realidade, aí ele começa a interagir na relação que Deus propicia para o homem em todo o tempo, em todos os momentos. Ah, pastor, mas agora a gente está aqui debaixo de um corpo de carne, como é difícil. Não é difícil. Difícil é você acreditar no Tinga. Tinga não é jogador de futebol, Tinga, capa preta, o Asparoso, o cão, o demônio, Satanás, o acusador, essa coisa ruim aí, o flamenguista, essas coisas aí que tranca a rua, faz tudo de errado. Tá lá. Aí nós precisamos compreender que tudo isso traz esse manejar humano. E nós vamos ver que toda essa construção, ela não começa de agora, irmãos. Isso não é uma coisa que foi trazida para nós nesse momento, né? Vamos fazer o nosso processo de EBD. Primeiro, ser ferido. Que prazer Deus tem de ferir? Não, Deus não tem prazer nenhum de ferir. Mas esse é o processo para conhecer Deus. Que engraçado, eu estou falando, ser humano. O ser humano quer conhecer Deus, mas ele não quer ser ferido. Então não pode conhecer Deus. Ponto final. Você compreendeu bem? Ah, pastor, mas por quê? O homem não nasceu, Deus não fez o homem perfeito, sem pecado. Mas o homem procurou o quê? Se ferir, o pecado como uma haste enferrujada.
E aí ele se joga em cima daquela haste e ela perfura ele. Agora chega para Deus e diz: ó Deus, tira a haste sem doer. É isso que o homem quer. Essa é a mentalidade do homem. Aí Deus diz: não, eu tiro o pecado, mas para tirar o pecado nós temos que mexer na ferida. Aí não, mexer na ferida não, eu quero ir para o céu, eu quero andar com o Senhor. Mas não vai. Se tu continuar com essa ferida, o que vai acontecer com você? Vai morrer. Tem um jeito de fazer isso aqui? Tem. Arrancar. Não. Entende? Quando eu digo ser ferido, é a construção no hebraico, no original, que diz que Deus faz a ferida. E então é traduzido na nossa mente como se Deus olhasse para nós lá e está dizendo: o cara está bem, eu vou largar uma flecha de fogo na nuca dele lá e ele já vai se lascar todo. Quando ele está dizendo, e é a tradução correta do hebraico, que Deus é o que faz a ferida, ele está dizendo que Deus está abrindo aquilo que para nós é uma coisa que a gente consegue. Não, mas eu consigo andar, eu consigo fazer minhas coisas com a flecha aqui atravessada, aquilo pus para todo lado. É isso que a Bíblia diz. O homem está purgando. E não é no purgatório não, é aqui na carne. A carne transborda em maldade, a carne transborda em ranço, a carne transborda em imundícia, a carne transborda em pensamentos, a carne transborda em ações e atitudes. E Deus quer tratar, então ele precisa o quê? Abrir, ele precisa ferir o homem a ponto de ele morrer. Aí é que está, por isso que Deus fala: eu sou o que faz a ferida, mas também faço o quê? A cura. Ele só pode tratar o problema se o pecado for extirpado. Enquanto está ali, cheio, e você cheio de band-aid em volta. Não, mas eu tiro pus. Calma que amanhã, quando você acordar, você tem um dia santo, na presença do Senhor. Você jejua, você ora, nós temos esse hábito. Aí acordamos no outro dia e dizemos: meu Deus, parece que o Deus que estava comigo. Você dormiu, parece que no colo de Jesus. Não tem aquela sensação? Eu dormi no colo de Jesus. Você acorda no outro dia, parece que o capeta que está abraçado contigo. Que tu já por dentro já olhou para o marido, aí o outro já pediu uma coisa, já dá golpe para todo lado. Mas 6, 7, 8 horas antes, você estava no óleo. Mas você acreditou que você estava no óleo. Você está vendo? Isso é andar por circunstâncias. Isso não é andar por fé. Andar por circunstâncias é você se sentir: eu já me sinto com Deus, eu me sinto afastado de Deus, eu me sinto amado. E assim cria também um pesar de um relacionamento. Ele deseja as pessoas do mesmo jeito. Se o marido não falar para a mulher todo dia: eu te amo, naquele dia que ele não falar, ela fica triste, porque ela acha que não é amado pelo marido. Aí tem marido, para não ter esse problema, nunca fala que ama a mulher. Isso é brincadeira, viu, irmãos? Fale para sua esposa que você ama, fale para o seu marido que você ama ele. Você está entendendo o que nós estamos construindo? E nós temos muito forte essa dedução humana que só existe um jeito de curar a ferida e de ser curado no momento aqui, identificar-se. Não existe outro texto melhor para a gente tratar do que esse. Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Tem? Não tem. Não tem por quê? Porque nós vamos ver no decorrer desse texto todo esse processo. Claro, o pastor já aplicou sobre a serpente de bronze, já falei um monte de vezes, mas agora nós vamos pegar ela não fora do contexto. Nós vamos ter que ler o contexto, mas vamos trazer ela para a percepção do desenvolvimento. O que isso trouxe, melhor dizendo, relacionado a esse ser ferido aqui, Agora é a primeira parte que nós vamos ver aqui, tá? Todo mundo abriu aí? Números
21:4. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Primeiro ponto aqui, houve um mover de reclamação deles. Irmãos, que pão que estão reclamando aqui? Estão reclamando do pão que Deus dava. O pão que Deus dava era chamado no meio deles de maná. Maná era uma folhinha bem sequinha, tipo, né? Então você comia o maná e ele te dava a estrutura necessária, o suprimento necessário para um dia, com a exceção de sexta-feira, que você então recolhia o dobro e você se alimentava no sábado, mas era o compromisso de Deus alimentar aquele povo o quê? Um dia. Só que aquele povo era acostumado a comer como? De barril. É que nem os crentes de hoje. É comer até o bucho estourar. Aí Deus dá para eles uma dieta de quem? Uma dieta para andar no deserto. Uma dieta preparando o seu povo para quê? Para conquistar a terra da promessa. Uma dieta para que eles chegassem lá o quê? Guerreiros, com saúde, arrumados, preparados. Mas eles não queriam. Eles queriam o quê? Birra, criancice. Eles queriam comer, mas os melões do Egito. Os melões do Egito são coisa mais linda. O cara daí come 2 melão para cada um. Melhor, 2 melões para cada um. Você imaginou? Pepino. Eles queriam comer. E a oportunidade que Deus de revelar quem eles eram, eles disseram: nós queremos carne. Aí Deus diz: vai pousar aí um bando, né, de codorna, e vocês comem carne do jeito que vocês quiserem. Mas Deus já diz antes. Vê como Deus é esperto. Ele diz: vocês vão comer carne até os dentes de vocês ficarem entulhados de carne. E aí vem as codornas e eles pegam codorna mesmo assim, sabe? 10 codornas por cabeça. Eles pegaram 40. E comeram codorna ensopada, comeram codorna assada, comeram cozinha frita, comeram codorna ao sol, comeram codorna crua, comeram codorna de tudo. E ficou empapuçado de carne nos dentes deles. Deus queria o mal deles? Não, Deus estava dizendo: olha como é que são vocês. Vocês não aceitam o tratamento de Deus. Pastor, aquele povo era coração duro. Pois é, eu acho que na igreja hoje nós não somos diferentes. Tem gente que quer comer só na igreja. Aí se chegar na igreja e não tiver feijoada, aí ele diz: a mensagem hoje não foi boa. Hoje eu acho que o dia não está muito bom para mim. Hoje não sei o quê. A vida com Jesus é uma vida diária. E a igreja reunida é uma contemplação de celebração para a glória de Deus, primeiro, e segundo, para a manifestação de Deus para a evangelização. Não existe você na igreja. Mas existe muito sarna de bunda que acha que a igreja é dele, que acha que ele tem que ser, que acha que tem que ser as coisas da condição dele, que tem que ser para ele, que precisa ser assim. Aí o que acontece? Ele vem para a igreja e sai, né, com as carnes nos dentes. Tu faz, que benção. Aí ele fica mais um mês sem aparecer na igreja. Aí quem é o culpado? É ele? Não, é Deus. Por que, pastor, que eu fico tão fraco na fé? Por que o meu casamento está indo para o vinagre, pastor? Por que será que o teu casamento está acabando? Pode me dizer? Porque não está na igreja. Eu nunca vi gente que está na igreja que o casamento acaba. Quem não vem na igreja, o casamento acaba. Briga com a mulher, e os filhos são sassafrás, é uma dor de cabeça desgraçada. A pessoa quer
quer resolver o problema dela. Eu vou encher o bucho. É assim que a gente pensa, irmãos. Pensa que na igreja é diferente desse povo. Por isso que eu disse, o melhor exemplo está aqui. E quando não dá para a gente sentir-se fortalecido, que a gente está lá, nós se jogamos no meio, e tem uns crentes que se jogam assim ainda, enfim, com uma faca aqui que eu disse, ainda ele vai e joga uma aqui, ainda se joga de costa ainda. E aí chega para Deus e diz, ai Deus, olha como é que eu estou todo ferido. O Senhor me feriu mesmo. Eu já vi crente chegar para Deus e dizer assim, o Senhor mesmo faz a ferida mesmo, o Senhor gosta de fazer a ferida, eu estou ferido, Senhor, estou abatido, estou quebrado, estou jogado à lona, né? Como se Deus olhasse lá e dissesse, e vai ficar. Mas existe uma resposta de Deus quando Ele diz que faz a ferida. Ele fez a ferida para que o homem pudesse se livrar da ferida que ele é, porque o homem é um tumor. Está aí o coração do povo. Versículo 6. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, como é bom, né? O que Deus fez aqui? O processo? Feriu eles. Feriu eles por quê? Porque eles tinham um coração muito bom, que era um povo digno. Por que Deus feriu eles? Conforme eles eram, Deus agora espelha, apresenta para eles quem eles são. Você entende? E aí eles se veem como? Debaixo da ferida que eles mesmos provocam. Aí eles dizem, versículo 7, nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Moisés foi lá e disse, tá bom, suas cobras grandes, as pequenininhas estão judiando de vocês, né, suas cobras grandes, é assim. E aí ele diz o quê? O Senhor disse a Moisés, que ensino, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste, quem for mordido e olhar para ela, viverá. É para todo mundo? Não, quem for mordido. E então quando for mordido ele corre. Nós já sabemos, essa serpente era de um bronze polido. Ela era uma serpente espelhada, era um tipo de espelho na época. E então o cara era mordido, eu sempre falo, né? A gente pensa que o arraial de Israel era assim, que nem no terreno da igreja. O cara mordia pela serpente ali e corria aqui. Você tem que entender que os caras estão lá na beira da praia e a tenda da congregação está aqui. E o cara lá era mordido, e ele vinha, pegava um Uber, né, moça? E vinha para a igreja. Não, cara, ele vinha com aquela mordida, e essas são serpentes abrasadoras. Então a picada dela, além de matar, ela cozinha a pessoa. É como se fosse uma brasa entrando na carne da pessoa, né? Esse é o processo de santificação. Vocês lembram de Isaías? Eu estou aqui. Aí vem o anjo, tira o que do altar? Uma tenaz, tira uma brasa com a tenaz e bota onde? No beicinho dele. Chega lá e faz. A gente acha que ele toca a brasa, ele fica purinho, ele não sei, né? Isaías sente. Pastor, mas ele está tendo uma visão. Mas é porque tu nunca teve uma visão. Porque eu digo que tu tiver uma visão, tu vai ver que tu sente igual. Sapecou os beiços do Isaías. Pegou aquela chapa, né, de brasa pelando. Porque o anjo que é anjo não é tolo. Não veio com a mãozinha dele lá e botou na boquinha. O anjo pegou a brasa com uma. A brasa era quente ou não era? Não era uma brasinha, era um brasão. Aí chegou o quê? Tacou na boquinha do Isa. Ô Isa, tu quer ir? Eu quero, senhor, eu quero. Então, só um minutinho. Imaginou o Isa, boquinha. Voltou ao normal com a boca que ele tinha. Mas na hora levou um sapeca no beiço. Que parte que é? Uma brasa viva tocando nos lábios, irmão.
Você pode escolher aí a palma da mão que é mais grossa, o solado do pé, mas o Senhor escolheu ferir Isaías, porque Isaías tinha dito o quê? Que eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e eu não posso representar Deus se eu não representar o céu. E Deus então faz o que com ele? Fere Isaías. Assim também com esse povo, o que Deus faz com eles? Fere esse povo, senta a brasa neles, eles são como que queimados, aquilo vem ardendo, e o cara vem, e todo mundo deixa o cara aí, até chegar na tenda. Quando chega lá na tenda da congregação, tem o quê? Um pedaço de pau, e uma cobra espelhada, de bronze, e aí ele se depara com aquilo e acabou tudo. Porque quando ele via a cobra, ele se enxergava. E quando ele se enxergava, ele se identificava. Se identificava com o seu pecado, se identificava com o seu erro, se identificava com a sua falha. Então ele reconhecia que a ferida não foi Deus que fez, mas Deus trouxe para que ele fosse tratado. O que é que diz o texto? O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente. 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Entendeu? O que fazia essa serpente curar? Gente, eles pularam um processo aqui, não pularam? Olha lá, não pulou nada. Essa pessoa manifestava quem ela era ao ser ferido, ao identificar-se com a serpente, sabendo que ela era felina de lábios, desejosa de coração, falava mal contra Deus e contra Moisés, identificava a sua fraqueza, e o que acontecia? Era curado. É um processo natural que Deus fez. Funcionou com quantos que foram curados olhando para a serpente? Então, meu filho, se todos foram curados pela serpente, por Deus, quando olhavam e se identificavam com a serpente, você vai ser fora? Então, quando é processo bíblico, isso serve para quem, irmãos? Todo mundo na mesma vibe. Todo mundo tem que botar o beicinho na trava. E a chapa vai pegar. Não tem escapatória. Perguntas, Marcinho? O povo está como é aí? Por enquanto está todo mundo quietinho. Tudo quietinho, sossegado. Povo de casa, pode perguntar. Tá? Então, tudo com a boquinha lá pensando. Você que está em casa, pega uma vela, não precisa ser uma brasa, e põe no beiço. Faz o teste, vê se queima. Tá? Crianças, não façam isso, é perigoso. Só façam com o auxílio do papai e da mamãe. Primeiro faz no papai, depois na mamãe, depois faz em você. Os três vão chegar aqui à noite, pastor, não deu certo esse negócio. Viemos trazendo nossa oferta missionária. Que nós precisamos aprender isso. Fala aí, Marcinho, já disseram. A Liz. Opa, Liz com a gente. Ela pergunta aqui: Deus se revela dessa forma, ferindo somente os que o conhecem? Não. Liz, ele fere todo homem. Porque todo homem se apresenta ferido. Ele quer aumentar a ferida e quer levar o homem ao desespero, à morte, ao abandono. Quando o homem abandonar aquilo que ele pensa que é dele, porque o homem pensa que a vida que ele tem é dele, não é, é de Deus. Ele pensa que o espírito que habita nele é dele, não é, é de Deus. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando do espírito humano. Ele pensa que o que ele pensa na cachola dele, nos pensamentos dele, ele pensa que são pensamentos que constroem o seu caráter, né? Pode ver, as crianças hoje são instruídas a pensarem. A Bíblia diz que não é assim. Se renova o pensamento cada vez mais com Deus e Cristo, e não por circunstâncias que estão aí, não por modelos,
não por princípios didáticos, não por construções ideológicas, sociológicas, psicológicas, teológicas. Nós também estamos no meio. Queremos construir ideias. Eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim. Isso é o princípio que nós já vimos aqui da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Aí os espirituais, eu sou de Jesus. Tudo igual. Não adianta você citar o maior. Eu sou de Deus. Vai na rua e pergunta para as pessoas se elas são do capeta ou se são de Deus. 100% vai dizer, eu sou de Deus. O cara está saindo agora do motel com a amante. O cara bate no vidro, ele diz, pois não, o senhor é de Deus ou é do diabo? De Deus? Estou vendo. O cara está lá no boteco, bebendo todas. Vai lá e pergunta no braço dele, o amigo, só quero fazer uma perguntinha, você é de Deus ou do diabo? De Deus? Bem capaz que eu sou. Bem capaz que eu sou do campo. Bem capaz que eu sou do campo. Bem capaz. Você é para mim. Todo homem é assim, cara. Ou não é? Qual homem que diz que merece o inferno? Só quem é ferido. Todo. Deus está na disposição de sentar o puia e mostrar quem Ele é para todo mundo. Se o pau vai cantar, Deus não tem acepção. Ele começa e vai levando todo mundo no porrete. Porque Ele ama o filho a quem recebe. E quando Ele ama, Ele açoita. Mas Ele açoita o quê? Para o cara tirar de dentro os seus pensamentos malignos, as suas coisas perversas, Ele expor o que Ele tem lá dentro. Meu filho, essa aí é a realidade. A Liz continua ali. Foi aí, Marcinho, o que ela diz mais? Então, ela argumenta, né? Os ateus nos perguntam, que Deus é esse que vocês servem? Pois tantas coisas ruins acontecem com vocês, mas os que não creem não passam por essas coisas. Como responder isso aos ateus? É isso, excelente ideia. É porque os ateus já estão lascados. Eles não querem ser feridos. Então é óbvio que ele tem a sua revolta contra Deus, ele tem o seu coração contrário aos projetos, planos, ações de Deus. E aí ele olha e se espelha sempre para o outro. Primeiro ponto. Ateu, crente. Tem crente também, Liz, não é só ateu não. Que fica olhando, pastor, mas por que aquela família sofre tanto? Pastor, por que aquele lá isso? Por que isso? Por que... Eu digo para a pessoa, calma meu filho, tua hora vai chegar. Porque se morre gente na casa dos outros, a gente pensa que não morre nada gente. Se rouba a casa dos outros, a gente pensa que não rouba da gente. E tem os crentes que saem de casa para vir para a igreja, unge a porta para dizer aqui o mal não vai tocar. Um dia o mal vai tocar. Um dia a enfermidade bate na porta. Um dia a desgraça chega na nossa casa. Isso não é para ter. Aí eles olham, mas que Deus é esse? Não, e tudo isso não é uma questão nem de ateu, nem de crente, nem de ninguém. Isso é do nojento do homem. O homem sempre vai espelhar que o outro lá, por que tu trabalha nessa empresa que não te reconhece? Por que tu faz isso se tu não ganha isso? Por que tu busca a Deus e vai para a igreja se Deus não te abençoa? Por que esse é o ser humano? O ser humano, isso faz parte, é intrínseco. Um ateu vai entender a obra de Cristo e então ele vai deixar Deus trabalhar a vida dele. No mesmo momento a mente dele, o que acontece? Muda. O ateu está pensando errado, pastor? Não está pensando certo. Pá, mas como que eu falo para ele então, para ele mudar? Fala de Jesus para que ele possa se converter. Porque não adianta nós usarmos argumentos contra os ateus. Tem um monte de argumento aí na internet. O ateu chega para mim, eu sou ateu. Que o diabo te carregue. Para que não vão gastar tempo com quem já está dizendo que ele não quer ouvir? Eu sou mais simples, mas a Liz, não, ela se preocupa.
Quem sabe alguém próximo dela, quem sabe tem alguém próximo de você, quem sabe é irmão, não é? Quem sabe é um amigo. E você não quer sofrer, você não quer que ele passe isso, você não quer que ele tenha, né, no coração uma dificuldade, mas ele está passando. Aí nós vamos olhar o que? Puxa, pastor, essa pessoa aqui, o que está acontecendo, o que não está acontecendo? Não cabe a nós isso. Isso é a forma como Deus tem. Uma coisa eu sei, Deus acompanha todos nós, e Ele é Pai verdadeiramente de todo regenerado. Quem recebeu o Espírito da nova aliança, quem tem um concerto e uma aliança de fé com Ele. Circunstâncias dessa vida, irmão, tira da cabeça. Isso aí, nada pode te botar numa situação melhor e nada pode levar para uma situação pior. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que não há tentação que venha, que seja maior do que você pode suportar. E não é Deus que traz a tentação, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém atenta. Mas Paulo diz que quando vem a tentação, Deus sempre vai abrir o quê? Uma porta, um escape. Ué, se você anda com Deus, Ele vai te direcionar. O problema é que nós queremos estar com a razão, né? Enquanto que a razão nunca vai estar conosco, nem a razão da salvação que nós temos para pregar é uma razão nossa. Porque nós podemos às vezes anunciar o Evangelho e passar para um ateu, para um incrédulo, para uma pessoa que está aí desviada dos caminhos do Senhor, argumentos valorosíssimos. Mas que adianta os argumentos se nós não tivermos a presença do Espírito Santo? Porque é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você está vendo que até para evangelizar é pelo Espírito. Nós somos o quê? Nada. Sou coadjuvante. Não, nós somos cooperador daquilo que Deus está fazendo. E na maioria das vezes cooperamos com Deus para estragar o que Ele está fazendo. Me perdoe, mas a maioria das vezes nós estamos culhambando o que Deus está fazendo. Mas em vez de nós ficar quietinho, ajudando, e não, Deus está movendo ali. Aí o Deus está movendo e diz: esse aí é muito espiritual. Pronto. Já, em vez de jogar óleo no cara, joga um balde d'água, né? Anda com extintor. Tem o crente extintor na igreja. Já viu o crente extintor? O cara na igreja começa a levantar a mão assim, ele o outro começa a fazer uma oração: Senhor Deus, muito obrigado. Ele, meu Deus, que desgraça. Ele fica do lado, só fica do lado para ver o cara que vai. É o crente extintor. Não pode ter nada. Não. Aqui temperatura 0 grau. Ninguém pode mover nada que eu sapeco o extintor na nuca dele. E o pior, irmãos, não é ter esse crente extintor. O pior é que não tem o crente incendiário, que taca fogo no extintor, queima ele com tudo. O cara começa a falar e é que eu estou procurando para os caras. Eu quero levantar os braços, levanto os braços. Eu quero ficar quietinho, eu fico quietinho. Eu quero me ajoelhar, eu me ajoelho. Eu quero sorrir. Se eu tiver mal-humorado, eu entro mal-humorado. Se eu tiver... É assim. Não tem aparências no reino de Deus. As aparências são estruturas humanas. Precisamos sim, Nicolás, preparar a palavra para anunciar, mas jamais nos conformar com o que os outros julgam de nós. Não é? A gente não fala assim para os irmãos: mas a casa de vocês é uma benção. Aí o que a gente diz? Vai lá em casa, vai. Essa semana ainda falei com Marquinha Carne, disse: Amanda, vou levar a Amanda lá para casa. Leva a Mana lá. Eu, quando está visitando, tudo é mais fácil. Leva. Para você ver se no outro dia você não devolve. Porque tudo na vida tem esse pressuposto de convivência.
Aonde nós estamos falando desde o começo, ó, identificar-se. 2 Reis. Se a Nicolete, se ela não ficou satisfeita, pode continuar perguntando. 2 Reis 18:4. Pai, irmãos, vocês têm noção do tempo que passou? Passou tempo aqui que vocês não têm ideia. Agora nós estamos no reinado de Ezequias. Já tinha passado anos, toda a época dos juízes, presta atenção, mais ou menos em uns 200 anos. Depois passou a época de Samuel, passou a época de Saul, passou a época de Davi, e então passou a época de Salomão, e então veio divisão dos reinos. E aí reino de Israel para o norte, reino de Judá para o sul, e vem. Aí aparece Ezequias, anos depois, olha, uns 400 anos depois. Pode imaginar, cara? 400 anos depois, o que acontece? Por estar lá cobrinha venenosa, guardada as 7 chaves no meio do povo. Para quê? É lá 18:4, né? 4. Removeu os lugares altos. Isso foi a obra que Ezequias fez através do seu reinado. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços, olha o que? A serpente de bronze que Moisés havia feito. E os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neutzã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Pastor, mas que coisa grave. Aquilo que era olha só, aquilo que era para identificar eles como alguém que produzisse neles a miséria de quem eles eram, se tornou agora um ídolo. E você acha que exemplo disso do Novo Testamento que é identificar-se? Romanos 8:3. Vamos lá para você ver. Que feio, né, pastor? Tem um monte de gente que tem Jesus no coração e queima incenso, mas não se identifica com Jesus. Hoje o pau vai comer. Romanos 8:3. Diga. Diz. Isso. Exatamente. Mesma coisa. Porque Deus diz que Ele mata a pessoa. Aí o contexto no original ele está dizendo que eu salvo ou eu mato. Então nós estamos dizendo Deus mata a bel prazer. Não, Deus sabe que aquela pessoa ela é internamente o quê? Maligna. E Ele se levanta. Ela, como é que eu vou dizer assim? Todos nós somos malignos. Vamos dizer assim, ela é a que fomenta para os outros a maldade. Tipo assim, Sodoma e Gomorra. Por que Deus não destruiu o mundo todo com fogo naquela época? Todo mundo era pecador. Mas Sodoma e Gomorra, sabe o que é? Afrontava a Deus. Era, sabe assim, mais declarado. Vamos, aqui é proibido, aqui pode. Não pode, casamento é monogâmico. Aqui casa, não casa, aqui vive tudo junto, homem com homem, mulher com mulher. 2 casamentos, 10 casamentos. Entende? Aí Deus olha e aí Ele diz, eu mato. Esse mato é essa construção de julgamento. Ou seja, Deus pode matar uma pessoa com 18 anos. Para nós o quê? Mas ele tem a vida toda pela frente. Mas com 18 anos ele já fez aberrações e provocações e colocou, como é que a gente fala a palavra aí? Aquela palavra assim colocou afrontas diante de Deus, blasfêmias diante de Deus, que um cara de 105 anos não fez. Porque Deus é longânimo. É o homem, é o iníquo dos últimos tempos. Ele se levanta e ele então sai com todo tipo de abominação. Da sua boca, diz a Bíblia, saem os espíritos como sapo, e ele fala todo tipo de blasfêmia e amaldiçoa tudo que procede de Deus. E aí a vida dele é bem curtinha. Deus se levanta e essa construção é nesse contexto aí, não muda nada não, tá? Romanos 8:3.
Só para o pessoal que está em casa aí, Marcinho, depois tu vê aí. Deuteronômio quanto, Marquinhos? Eu acho que o pessoal não escutou. Romanos 30... Deuteronômio 32, 39. Depois vocês em casa aí, viu? O Marquinhos bota no chat aí para vocês acompanhar a pergunta do Marquinhos. Mesmo contexto. Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. A carne pode fazer alguma coisa, irmãos? Não pode, ela é fraca. A lei podia ser utilizada pela carne? Não pode, é fraca. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança, porque a carne de Jesus não tinha pecado. E no que diz ao respeito ao pecado, se alguém olhasse para Jesus, poderia julgar ele como um pecador, porque a semelhança era igual. Ele era um homem igual. E quando ele diz, no que diz respeito ao pecado, porque Jesus podia pecar também. Jesus não podia pecar. Podia sim, ele não pecou, mas ele podia pecar. Balançou minha fé, então já perdi a salvação de novo. Pastor, me ajuda. Tem que entender, né? Jesus chegou aqui, a gente pensa que Jesus chega aqui, ele é santo, e aí ele pode tudo, porque ele não peca. Mas tem crente tolo. Ele foi tentado em todas as coisas, ele foi levado, e teve horas que ele chegou perto do pecado, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Essa é a bênção, essa é a glória. Ele não pecou, mas ele podia ter pecado. Se ele não podia, por que o diabo ia tentar ele? O diabo chega lá e diz: você dá um pinote daqui e os anjinhos te pegam. E Jesus ia dizer: Bocó, por que está fazendo isso? Tu não sabe que eu não posso pecar? E o diabo ia dizer: injusto, então tu não pode morrer pelos homens e nem pode pregar no meio dos homens. E Jesus era levado aos céus, por quê? Porque ele estava sendo a manifestação de uma prática injusta. Em Deus não há deslealdade. Quando o diabo leva ele para pecar, ele queria que Jesus pecasse. Jesus não pecou. 2 Coríntios 5, 21. Para frente um pouquinho. Segunda Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, olha que benção, não conheceu o pecado no sentido de intimidade. Conheceu, você sabe muito bem. E o marido conheceu a esposa, entende, né? Falar prazer, sou Ciro, prazer, sou Janice. Não é sentido não. Conhecer é ali mesmo, é o tchaca-tchaca na buchaca, é a constituição carnal. É algo íntimo sendo transmitido e manifestado. Aqui que ele diz que Jesus não conheceu o pecado, ele não teve intimidade nenhuma com o pecado. Ele não conheceu o pecado, ele abominou o pecado. Embora, que nem eu falei, botaram assim Jesus, né, para jogar montanha abaixo. Botaram ele, né, à extrema prova. Hebreus disse, ele foi provado em dores. O termo original diz que ele foi provado em profunda amargura. Ele viu a morte chegando até ele, sem pecado, pelo que ele tinha que identificar-se. Aí Jesus fez tudo isso para se identificar com a gente, mas a gente não quer se identificar com ele. Você entende a diferença? Aí é fácil acreditar no Jesus, que nem a gente vai falar, desculpa aí os irmãos aí, mas muitos católicos falam um Jesus, põe um Jesus crucificado e diz: sofreu tanto por mim. Pronto, ele não entendeu que Jesus na cruz é uma identificação para nós, é para minha vida ter resposta ao sofrimento aqui nessa vida. É Cristo que me cura. Quando eu me identifico com Cristo, então a obra de Cristo se manifesta em mim, em poder e glória e majestade. Eu sou um com Cristo.
Paulo sofria, apanhava, andava no cárcere, era preso. Quando perguntavam para Paulo: quem é você? Ele disse: eu sou aquele que foi crucificado com Cristo. Porque em Cristo eu encontrei, diz ele, assistência em todas as minhas fraquezas. Agora, velho, debilitado, querendo eu chegar lá, querendo eu chegar lá, no final da minha vida, quando fui para o julgamento, não encontrei ninguém dos nossos. Mas fiquem tranquilos, o Senhor estava comigo e me assistiu em todas as minhas fraquezas. E você, fiel irmão Timóteo, querido e amado, vem, o velho passa frio aqui na cadeia, traz a capa. Mas aqui não tem muita coisa para fazer. Lembra dos pergaminhos, do livro que eu te emprestei para você ficar cobra e entender o negócio? Entendi. Então traz para mim, principalmente os pergaminhos. Por quê, Paulo? Porque eu continuo caminhando para o alvo. Nós já vimos na EBD, Jesus se dedicava ao estudo da palavra e à pregação. Nós não nos dedicamos. Estamos vendo aqui que Paulo tem uma identificação profunda com o Senhor. Então a sua vida já não é mais dele, pois não tenho mais nada na minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. Quando nós temos dificuldades de compreender as coisas de Deus realizando na nossa vida, é porque ainda não conseguimos perceber a clareza do que o texto está dizendo para nós, identificados com Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A hora que Jesus se identifica conosco, então ele está apto para arrancar o mal que está em nós, o pecado. Você se identifica com Cristo, então Cristo está apto agora a tirar da sua justiça e colocar em você. Aleluia. Acabou o problema? Acabou o problema. Está vendo a diferença? Ou não tem diferença? E muita. E muita. Voltamos para a serpente, João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Jesus falando com Nico. O Nico aqui é o Codemos, o Nicodemos. João 3, 14 e 15. Ele está evangelizando Nicodemos. Nicodemos é um quê? Um mestre da lei, um cara que sabe tudo de Bíblia. Conta-se, isso a Bíblia não relata, mas diz que em cima em cima daquela serpente, eles colocaram uma bandeira, uma escrita em cima da serpente, que ela representava Jeová Rafá, o Deus que cura. Estava lá. E quando eles olhavam aquele tipo de um estandarte, de uma bandeira, também traziam para o coração o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é quem vai nos conduzir no caminho da terra prometida. Ali estava dizendo o quê? Não era a terra prometida, era a eternidade. E Ele ia nos curar. Porque no Apocalipse, a grande preocupação de Deus, a grande preocupação de João, para mostrar para nós, é que nós nos alimentaremos da árvore da vida, a qual trará para nós a cura das nações. É igual todo mundo doente, faz a fila, come uma folhinha e fica bom. Não, ele está manifestando aquilo que é eterno. A eternidade não comporta doença. Você está disposto a utilizar a vida eterna? Identifique-se com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ela é o prato cheio para sarar a sua vida, suas emoções, seu coração, o seu andar, a sua vida. Tudo vem de Cristo, tudo é por Cristo e tudo é para Cristo. Glória a Deus. Simples? Não, mas bem didáticozinho, que a gente aprenda. Ele então falando com Nicodemos, e diante disso está a bandeira, e depois nós estamos vendo o quê? Nicodemos aparece aqui, e depois aparece onde Nicodemos de novo? Quando ele vai ver Jesus crucificado, ele olha para Jesus, Jesus está na cruz, e ele levanta os olhos, existe o que em cima de Jesus?
Rei dos judeus. Uma bandeira, uma placa. Quem que fez? Quem que mandou fazer? Pilatos. E aí disseram: tira, tira. Tá demais. E Jesus, quando fala para Nicodemos, ele diz: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Tu imagina Nicodemos lembrando as mensagens de Jesus, e quando olha para Cristo ele vê conforme foi ensinado na tradição que os seus ancestrais e os os rabinos assim ensinavam. Aquela serpente no deserto que virou uma amarra para aqueles que não se identificavam, não se enxergavam, porque viram na serpente algo miraculoso. O milagre não estava na serpente, mas estava na identificação, no reconhecimento da miséria, dizendo: eu fui pecado, eu estou sendo consumido pelo fogo e eu sou esse pecador. Quando ele olhava para a serpente e se enxergava, era curado. Nicodemos agora está vendo Jesus crucificado, e ele olha e ele vê: este é o Rei dos judeus. Ele falou para mim, ele disse que ele seria levantado, e foi. Ele disse que ele seria a salvação, e está lá: a salvação vem de quem? Do Rei dos judeus. A eternidade será dada para quem? Para o Rei dos judeus. E a Bíblia diz que depois de Cristo morrer, ele foi junto, e foi lá diante de Pilatos e diz: dá o corpo, que nós queremos sepultar. Creu. E a tradição conta muitas histórias de Nicodemos, e ele era exímio pregador e manifestava sempre Cristo. Acho que Jesus sentou com Nicodemos aqui e explicou isso aqui. Nicodemos usou isso aqui, todo sermão ele começava: lembra da serpente? Eu era aquela serpente. Mas um dia no Calvário eu olhei para o Senhor e vi, assim como a nossa tradição mandava, a libertação da minha vida. A eternidade entrou no meu coração, e eu fui servir, não temendo a Pilatos e a mais ninguém, porque eu fui tomado pelo meu Senhor. É isso que diz. Versículo 14: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Assim como aconteceu com Moisés, assim também vai acontecer com o Filho do Homem. Moisés mostrou a serpente, e Jesus se colocou no lugar das serpentes. Você se identifica? Você precisa se identificar com Cristo crucificado. Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 1: nós pregamos Cristo e este crucificado. Porque a hora que começamos a pregar Cristo para um coração que não consegue se identificar com Cristo, na miséria, na necessidade, no poder do pecado, ele não consegue usufruir a glória do Cristo ressuscitado. O problema da igreja hoje é que adora o Cristo, assim como muitos adoram. Que Cristo é esse que vocês adoram? A gente ama Jesus. Esse crente tudo assim, tudo quer festa. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Mas você se identifica com Jesus? Você quer ser curado? Se você não se identificar com Jesus, não tem cura. Você vai morrer, como diz Paulo, com o aguilhão da morte cravado no teu peito. Mas os que se identificam com Cristo, como Paulo também diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a lança que fere? Aonde está? O Senhor despedaçou, Ele tomou nós no seu colo, Ele abre a ferida, arranca as mazelas do pecado e as suas consequências, e restaura a nossa vida, e nos cura, trazendo para nós a eternidade. Tá bom? O que mais? 1 João, agora é a carta de João, capítulo 3, para nós encerrar.
1 João 3. Oh, meu Deus. 1 João 3:11. João estava identificado com o Senhor. Entendeu a identificação. Escrevia e desafiava a igreja dentro do mesmo padrão. 3:11. Olha lá o que ele diz. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Ah, pastor, mas não dá. Pois é, mas essa é a mensagem. É assim. Quem não se identifica, a culpa é do outro. Eu sou identificado com Cristo, a culpa é do outro? Então você não é identificado com Cristo. Mas o senhor já pregou 12 anos aqui na igreja, pastor? E já preguei e estou quase parando de pregar já. Me aposentando. Mas você precisa se ligar e se identificar com Cristo. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim. Eu gosto tanto que João. Não seja como Caim. Puxa, pastor, mas existe gente como Caim na igreja? Se não existisse, João não perderia tempo botando aqui na Bíblia, não acha? Tem Caim aí, tem um Caim aí sentadinho do lado de você. Dá uma olhadinha pro lado e dizer: e aí, Caim, tudo bem? E aí, Caim, tudo bem? Fala pro Caim. Caizão aqui, Caizão aí. Cara. Não, eu não sou Caim. Não identificou-se com Cristo. Eu estou pregando a manhã inteira para dizer que você é um Caim. Eu sou um Caim. Eu sou um homem maligno. Só Cristo pode me libertar dessa malignidade. Amém. Mas quando eu não me identifico com Cristo, eu sou um Caim bonito. Eu sou um Caim safado, maquiado. Eu sou um Caim mascarado. Eu sou um Caim vituperado, mas em pé, podre, como Paulo diz, maldição desse corpo que eu levo como se ele dissesse: eu no corpo, no espírito novo em Cristo, recebi um corpo curado, transformado e abençoado, mas a maldição do corpo da carne ficou grudada em mim, e eu tenho que carregar esse velho homem comigo. E eu olho para esse velho homem e eu vejo coró saindo dele, eu vejo ele podre, eu vejo a morte, eu vejo partes dele desfiguradas, e eu olho e digo: até quando, Senhor, eu carregarei essa desgraça comigo? É isso que Paulo fala. Não somos. Quando a gente diz que não é porque a gente é. Ponto. Se você aprendeu só isso na EBD, já está bom. Quando você acha que não é porque você é. Quando você pensa que não é, aí que você é mesmo. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Por que ele matou o irmão? Porque o outro brilhava mais que ele, cara. O outro era mais santo. E o santo, cara, olha só, o cara quanto mais santo é, mais humilde é. Então ele não sabe que é santo. Aí é que é o bom. Você sabe que é santo? Eu sei. Você não é santo, porque o santo que é santo não sabe. Veja os livros e os discursos de Santo Agostinho. Todo mundo olhava aquele homem e dizia: é um santo. Mas todas as mensagens de Santo Agostinho ia dizer: se existe um depravado, se existe um safado, se existe um homem que não vale nada, esse cara sou eu. Por isso que eu sou agostiniano até os dentes. Porque Agostinho pregou a vida inteira que ele não valia nada, que ele era um sem vergonha, que ele estava podre no pecado. Podre no pecado. Mas as pessoas diziam, e ele morre, e o seu discurso vem até a reforma, e as bases da reforma são agostinianas, e vem até os nossos dias. E vocês têm um pastor que, quando está apertado num conceito teológico que não sabe, ele vai para Agostinho lá de 400 e pouco. Pois o desgraçado não é que sabe. Pelo menos dá uma lista, dá uma luz assim, pim, e eu digo: meu Deus, ele entendeu.
mas abominava o pecado. E as pessoas o consideravam um santo de Deus. Na época que o santo não era isso que é hoje. O santo era um crente top. Estamos falando do Agostinho, o bispo de Pona. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? As obras justas nos tornam cada vez mais humilhados, cada vez mais para baixo, cada vez mais servos, cada vez mais preocupados, cada vez mais interagindo. Os Caim não, cada vez mais isolados. Povoem a terra, vão conviver, um ajude o outro. Caim, vou montar uma cidade, vou dar o nome do meu filho. E aqui vai ser livre, tudo que lá é tudo bonzinho. Aqui não, aqui é força, aqui é ferro, aqui é festa, aqui é bebedeira, aqui é bagunça, aqui é religioso, aqui tem culto para todo jeito. Nós acendemos vela para tudo santo. Porque a gente pensa que Caim era maligno, e as obras dele más, pensando que tinha recusado Deus. Não, ele abandonou Deus, mas ele se virou para o mundo das trevas, ele se virou para a feitiçaria, para tudo que era maligno. Ele continuou adorando, mas achou um Deus conforme as suas obras. Seu irmão Abel estava no céu, conforme as suas obras. E você? Você aí sentadinho. E você em casa aí, 61. Eu pensei que tinha corrido tudo. Estão lá ainda, ganhando pau nos ouvidos, mas estão aguentando o repuxo. Vocês aí, como é que estão? Estão identificados com Cristo? Estão vivendo a fé verdadeira? Estão comprometidos com a igreja? São verdadeiramente aqueles que são chamados pela fé verdadeira? Ou não? Presta atenção nisso. O que diz mais? 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Óbvio, se você é santo, o mundo vai te odiar. Tem gente que não quer que o mundo odeie a gente. Irmãos, se o mundo odiar a gente, é sinal de bom. Pastor, você ouviu? O Trump perdeu, agora o mundo vai se perder. Irmão, o Trump não salva o mundo, quem salva é Jesus. Pastor, vai voltar isso, vai voltar aquilo. Não, deixa as coisas tocar. Por que se preocupa tanto com as coisas desse mundo? Você devia se preocupar mais com a sua vida, hein? Ela está pior que a do Trump, pior que a do Bidê, né? Como é que é o nome lá do cara? Né? Bidê? Nem é muito. Vou traduzir por urubiciês. Bidê, pronto, fica aí. O presidente Bidê lá, como é que nós vamos saber o que o cara tem de bom ou não? Nós vamos ficar preocupados com o cara. Tu imaginou, rapaz, o cara com 78 anos carregar aquele fardo lá. Tem gente que tem coragem. Eu estou com 49, já quero largar o fardo daqui. Quero ir lá para o Urubici, colher maçã. Tá maluco, rapaz? Tá doido. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só aqui entre nós, ninguém está nos escutando. Mas o cara, para querer entrar num negócio desse, esse cara não deve saber, ele não deve conhecer a si mesmo. Não pode, cara. Não pode. Isso é coisa, tá louco. Vamos continuar. 14. Nós sabemos o que, irmãos? Que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Você já se identificou com Cristo? Já passou da morte para a vida? Então você ama os irmãos, se envolve com os irmãos. Olha, nossa igreja é uma benção. Semana de oração é um irmão orando pelo outro, é um se cutucando aqui na igreja, é uma beleza só. É assim, irmãos? E não aparece ninguém. Acabando de safado, né? Você mesmo está sentado aí sem vergonha. Tem que ter muita cara de pau, né, pastor? Para olhar para o senhor e receber cajadada e ele ficar aqui ainda assim, zombando de você, escarnecendo. Porque você não está identificado com Cristo, você não está preocupado com a igreja viva do Senhor, meu irmão. Você está na morte, caminhando na morte. Pastor, mas eu orei em casa. Você não faz mais que a tua obrigação, cara. Crente que não ora em casa, aí mesmo que eu mesmo vou me esfaquear aqui, eu mesmo vou me degolar. Meu Deus, vocês têm... Porque eu estou dizendo, as desculpinhas fáceis são as que corrompem os bons costumes. Essas desculpinhas desgraçadas. Quem não ama,
permanece aonde, irmãos? Versículo 14, última frase. Quem não ama permanece na, vou falar em espanhol, muerte. Para ver se você entende. Como é que é em inglês? Ô Yuri, tu que fala inglês fluentemente, como é que é? Dead. É que é em inglês? Dead. Ninguém sabe aqui, tudo analfabeto. Manda aí, quando nós vemos aqui, fica aí. Morto fala assim, parece The Walking Dead, entra na igreja, tudo assim. Falou, agora falou. Dead. Dead não é pai? A dead é pai? Mas ó, pai e morte é quase a mesma coisa. Os pais de hoje estão tudo pela hora da morte. Muito bem. Vamos lá, 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Oh, abençoado do Caim. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 16. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ai, pastor, é difícil. Não é difícil, é fácil. Senão não estava na Bíblia. 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Como que nós somos da verdade e estamos com o coração tranquilizados? 20. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Você mesmo tem luta aí no seu coração, mas Deus é maior. 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Outra tradução diz, tudo o que lhe é agradável. Essa é melhor. 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece, identificou-se, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu.